A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando um propósito de 31 lições para a vida com base nos capítulos de Provérbios. E hoje, na lição de número 5, nós vamos falar sobre respeite a sua família como a Deus. O capítulo 5 de Provérbios nos ensina a ouvir a sabedoria e atentar à lei do Senhor para fugir da mulher estranha. Veja o que o texto diz: Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha razão inclina o teu ouvido. Verso 2: Para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Quando o versículo 2 fala que os teus lábios guardem o conhecimento, Jesus ensinou que a nossa boca fala aquilo que está cheio no nosso coração. Quando uma pessoa fala muito sobre futebol, nós sabemos, essa pessoa ama futebol. Então, quando uma pessoa guarda o conhecimento, nós sabemos que aquela pessoa se dedica a buscar a sabedoria. No verso 3 está escrito: Porque os lábios da mulher estranha, a mulher estranha é aquela que não é a esposa, é aquela que não é a mulher com quem se está casado. Os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Olhar para a mulher estranha muitas vezes vai fazer você pensar que isso é prazeroso. A mulher estranha produz a tentação. Produz a tentação porque no dia a dia, na sua casa, muitas vezes, na vida real, acontecem problemas na vida de todos os casais. Muitas vezes ocorre um desentendimento, mas um desentendimento não é motivo para que você se deixe encantar pela mulher estranha. É necessário respeitar a sua família. É necessário observar a sua casa. Por quê? Veja o verso 4. Mas o seu fim, o fim daquele que se envolve com a mulher estranha, é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Basta observar o que acontece com as famílias em que o marido ou a esposa resolveram observar uma pessoa estranha. O que acontece com os filhos? O que acontece com a casa? O que acontece com a família daqueles que são derrotados pelas suas emoções? Todos os problemas que existem na sua casa precisam ser resolvidos usando a sabedoria. Resolva conversando com o seu cônjuge. Resolva colocando em um papel quais são as qualidades que você vê no seu cônjuge e quais são os defeitos que têm incomodado você. Troque os papéis. Digam para o outro: essas são as suas qualidades e esses são os seus defeitos. Vamos fazer um acordo para nos aperfeiçoar, para termos uma boa relação e uma boa família. O versículo 5 continua falando o que acontece com quem se envolve com a pessoa estranha. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. É o inferno quando você entra na casa, quando um dos dois se entregou para
uma pessoa estranha. Os filhos ficam ali tristes. As condições econômicas e financeiras do patrimônio que foi construído é dilapidado, é destruído. As pessoas entram em disputas para a divisão dos bens e os filhos acabam ficando em uma situação de pobreza, miséria e dificuldades para poderem frequentar a escola e para terem a mesma qualidade de vida que tinham anteriormente, na maioria dos casos. Veja que a pessoa estranha, o texto está falando da mulher estranha, mas na verdade, vamos colher a lição de Provérbios 5, que é a pessoa estranha. A mulher que está no casamento também pode se envolver com o homem estranho, o homem que está fora do casamento. Veja que a mulher estranha, a pessoa estranha, não pondera a vereda da vida. A pessoa estranha não está preocupada com o que vai acontecer com os seus filhos. Não está preocupada com o que vai acontecer com os seus bens. Não está preocupada em que você vai ser uma pessoa considerada infiel e uma pessoa que não honrou e não respeitou o seu matrimônio e a sua própria vida. A pessoa estranha, ela está preocupada apenas em satisfazer a sua vontade de tomar o que é proibido, tomar o que é dos outros, causar a ruína, a desgraça e a destruição. Porque a pessoa estranha, ela não pondera, ela não analisa, ela não pensa a respeito da vida das outras pessoas. Ela pensa exclusivamente no seu desejo. Ela pensa exclusivamente no seu prazer. Ela pensa exclusivamente em si própria. É uma pessoa que não assume a responsabilidade com a família das outras pessoas. É uma pessoa egoísta, altamente egoísta, que não respeita aquilo que é do outro. Você vai permitir que essa pessoa entre na sua vida? Uma pessoa que é altamente egoísta, que traz sedução, que traz tentação, que vem para derrubar a sua casa, para destruir e arruinar a sua vida? É por isso que o texto fala aqui no versículo 4 que o fim do relacionamento com a pessoa estranha é amargoso como absinto. No começo, é como diz o verso 3, os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar, ou seja, experimentar, estar com essa pessoa é macio, como azeite, mas o fim é amargoso, como o absinto, e é agudo como uma espada de 2 fios, uma espada que corta dos 2 lados. Veja que o verso 5 fala que os pés descem para a morte, os pés da pessoa estranha. E os passos da pessoa estranha se firmam no inferno. Ela não pondera a vereda da vida, as suas carreiras são variáveis e não as conhece. Essas pessoas que vivem se relacionando com várias pessoas, elas andam por carreiras variáveis. Elas não têm um pensamento fixo, um pensamento firme. Elas são instáveis, porque elas não assumem a responsabilidade, o respeito pela família. Elas assumem apenas o compromisso com as suas emoções. E as emoções, elas são passageiras. As emoções são temporárias. É por isso que o livro de Provérbios recomenda buscar sabedoria. E o verso 1 fala: Filho meu, atende à minha sabedoria. A minha razão inclina o teu ouvido. Versículo 2, para que conserves os meus avisos, e os teus lábios guardem o conhecimento.
Os versos 1 e 2 dizem para você prestar atenção na sabedoria. Quem presta atenção na sabedoria quando desperta sabe o valor que tem o seu cônjuge e a sua família. Aquele que atenta para a sabedoria sabe que o meu matrimônio, ele é de Deus. Então eu respeito o meu matrimônio acima de tudo. Não vou permitir que pessoas estranhas queiram destruir a minha família, porque destruindo a minha família, eles estão destruindo a minha vida. Existem muitas pessoas que se entregaram ao prazer com uma pessoa estranha e entregaram a sua vida, entregaram a sua família, entregaram os seus filhos para a desgraça, para a ruína, porque não dominaram sobre as suas emoções. Veja que o verso 7 fala assim: Dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Verso 8: Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa. O verso 8 traz uma estratégia para você fugir da pessoa estranha. Afaste-se dessa pessoa. Não fique perto dessa pessoa. Não dê conversa para essa pessoa. Não cruze os seus olhos com essa pessoa, com os olhos dessa pessoa. Não flerte com essa pessoa. Fique longe dessa pessoa. Procure andar com outras pessoas para não dar espaço para que essa pessoa se aproxime de você. Porque o que essa pessoa está buscando é a sua ruína, é a sua destruição, é arruinar a sua família, o seu patrimônio. Tanto que o verso 9 fala: para que não des a outros a tua honra. A tua honra, o teu casamento, a sua família, que é a sua honra, você vai jogar fora. Você vai jogar no lixo. As pessoas vão dizer: é mais uma que caiu. É mais um que foi derrubado e destruído. Para que não des a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Provérbios fala que a pessoa estranha que entra no casamento da outra pessoa, que essas pessoas são cruéis. Elas são cruéis porque elas não têm dó, elas não têm misericórdia, elas não estão nem aí para o que vai acontecer com os seus filhos, para o que vai acontecer para a sua vida. Verso 10: para que não se fartem os estranhos do teu poder, e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. O verso 10 fala: os estranhos vão se fartar da sua força. E todo o seu trabalho, aquilo que você construiu com seu esposo, com a sua esposa, vai ser dividido ao meio e o patrimônio vai entrar na casa do estrangeiro. Vai entrar na casa do advogado, vai entrar na casa do amante, da amante, vai entrar muitas vezes na casa de um amante e de uma amante que vai pegar o seu dinheiro e depois vai se envolver com uma outra pessoa. Tem muitas histórias assim, que a pessoa entrou para destruir um casamento com o propósito de tomar o patrimônio da pessoa. E depois a pessoa do dia para a noite foi embora com com uma outra pessoa. Versículo 11: e gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Versículo 12: e digas: como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão. Verso 13: e não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Verso 14: quase que em todo o mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Veja que é isso que a pessoa vai dizer quando a pessoa cai no golpe, quando a pessoa tropeça e não respeita a própria família.
É a hora que ela vai pôr as mãos na cabeça e vai dizer: como eu aborreci a correção, desprezei a repreensão, eu não escutei a voz de quem me ensinava, não ouvi os meus mestres. Agora estou em quase todo o mal no meio da congregação. Verso 15: bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Em outras palavras, água é vida. O seu cônjuge e os seus filhos são a sua vida. Você vai pegar a água da vida, que é a sua família, e vai entregar por um momento com uma pessoa que é estranha? Você vai destruir a sua família e a sua própria vida porque não domina sobre as suas emoções? Lembra dos votos que você fez? Lembra das promessas e juras de que você amaria essa pessoa? Lembra do compromisso que você tem com os teus filhos? Faz uma análise no que acontece com a vida daqueles que caíram nesse laço. Verso 16: se derramariam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas. O versículo 16 está falando: você vai pegar as suas águas, a sua vida, o seu patrimônio, o amor dos seus filhos, a sua vida. Você vai jogar tudo isso fora? Verso 17: sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Versículo 18: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Aqui o texto também diz respeito à mulher. Alegre-se com o marido da sua mocidade. Verso 19: como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Em outras palavras, que você tenha a sua esposa como seu amor eterno, que você tenha o seu marido como o seu amor perpetuamente. Versículo 20: por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Verso 21: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Verso 22: quanto ao ímpio, quanto à pessoa que desobedece, que desrespeita a família, as suas iniquidades, ou seja, os seus pecados, o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Quando você comete uma falha dessa, você coloca uma corda no teu pescoço. E quando você vai errando nesse pecado de se desviar do respeito à sua família, você vai ser preso, amarrado, acorrentado por essa iniquidade. E o que vai acontecer? O texto fala que a pessoa morrerá porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Muitas pessoas caem na falta de respeito com a família uma vez, e depois que elas caíram uma vez, elas começam a errar, começam a ficar presas, acorrentadas, vítimas das suas emoções. Siga o que diz o verso 1. Atente para a sabedoria, cuide da sua família. A sua família foi dada por Deus. Respeite a sua família. Deus abençoe a todos. No link da descrição, eu vou deixar um pequeno estudo com todos os capítulos de Provérbios e versículos que falam sobre a situação do respeito à família, sobre o relacionamento conjugal. Deus abençoe a todos. Amém, amém.